nós estamos aqui para mais uma aula de gramática. Nesta aula, nós iremos ver sobre o assunto verbo transitivo. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre verbo significativo, que é quando a oração apresenta uma ação verbal, sobre o verbo de ligação, que quando a oração apresenta um estado ou um modo. E também nós vimos sobre os tipos de predicado, que tem a presença, o predicado verbal, que tem a presença do verbo significativo, o predicado nominal, que tem a presença do verbo de ligação, e também quando tem a presença tanto do verbo de ligação quanto do verbo significativo. Nesta aula, nós iremos falar um assunto que também está relacionado aos assuntos anteriores, mas veremos um pouco sobre o que vem a ser o verbo transitivo. O verbo transitivo é um verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo, ele transita, isto é, ele segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Ou seja, o verbo transitivo, ele não consegue ter um sentido completo na oração. Vamos ver o exemplo. Aqui nós temos a oração: as crianças precisam de carinho. Aqui nós temos o sujeito simples, as crianças, o predicado, precisam de carinho. Então, aqui, vejam que está marcado. Aqui no número 1, nós temos o verbo transitivo, ou seja, o precisam é um verbo transitivo. O número 2, de carinho, é o complemento verbal, ou seja, o objeto que está complementando o verbo. O verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto, que é quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem uso de preposição obrigatória. Por exemplo, nós escutamos nossa música favorita. Observem aqui também que está destacado. Aqui nós temos número 1, verbo transitivo direto, porque não tem a presença de preposição aqui. Verbo transitivo indireto é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente. A palavra já está dizendo que é de uma forma indireta. Aqui já é necessário o uso da preposição obrigatoriamente. Por exemplo, eu gosto de sorvete. Olha aí que o verbo está destacado. Gosto de sorvete. Aqui, o verbo é o quê? Um verbo transitivo indireto. E percebam que o de é uma preposição. Então, aqui, para ligar o verbo ao objeto, que é o sorvete, temos aqui a presença de uma preposição, a preposição de. Então, logo, esse verbo ele é um verbo transitivo indireto. Transitivo direto e indireto é quando a ação contida no verbo transita para o complemento direta e indiretamente, ao mesmo tempo. Nos verbos transitivos, diretos e indiretos, o objeto direto costuma indicar coisas e o objeto indireto costuma indicar pessoas. O objeto direto não necessita de preposição, como eu falei para vocês anteriormente, para estabelecer uma regência verbal. E responde principalmente à pergunta o quê? Então, quando eu estou na dúvida se o objeto é direto ou indireto, para que ele seja direto,
ele vai me responder a pergunta o quê? Indicando, assim, aquilo que sofre ação verbal. O objeto indireto necessita da preposição, como eu falei para vocês, para estabelecer essa regência, essa comunicação verbal, e responde principalmente às perguntas: a quem? Para quem? E de quem? Indicando assim a quem se destina a ação verbal. Por exemplo, vamos analisar. Ela contou tudo ao namorado. Então, aqui está destacado o verbo pelo número 3. Então, o verbo aqui é um verbo transitivo, direto e indireto. E aqui nós temos a preposição, a presença da preposição, o a. Por quê? Temos a preposição a, juntamente com o artigo que formou ao. Então, aqui nós temos a presença da preposição. Logo, ele também é indireto. Então, aqui, se eu perguntar, ela contou, eu tenho aqui um verbo transitivo direto? Vamos fazer a pergunta. Ela contou o quê? Ela contou tudo. Então, eu tenho aqui a presença do verbo direto, transitivo direto. Tá, mas ela contou o quê? E ela contou o quê? A quem? Ao namorado. Então, aqui, percebam que nós temos tanto a presença do verbo transitivo direto, como a presença do verbo transitivo indireto, porque está indicando a transitividade direto e indiretamente. Análise sintática de frases com verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos analisar algumas frases para que vocês compreendam melhor. Minha mãe deu uma boneca à minha irmã. Então, aqui nós temos o sujeito, minha mãe. O predicado, deu uma boneca à minha irmã. O verbo transitivo direto e indireto, o verbo deu. Objeto direto, uma boneca. E o objeto indireto, a minha irmã. Lembram que lá atrás nós falamos sobre que o objeto direto, geralmente, ele está ligado a coisas. E o objeto indireto, geralmente, está ligado a pessoas. Aqui nós temos um exemplo claro. Então, aqui, minha mãe deu o quê? Temos a presença da transitividade direta. Tá, ela deu uma boneca. E a minha mãe deu uma boneca a quem? A minha irmã. Então, aqui nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Outro exemplo. Eu agradeci o convite ao diretor. Então, aqui nós temos o sujeito eu, predicado agradeci o convite ao diretor. E temos o verbo transitivo direto e indireto. Agradeci. Objeto direto, o convite. Então, o convite está ligado, é o objeto que está ligado diretamente ao verbo. E o objeto indireto está ligado de forma indireta ao verbo. Então, aqui nós temos o convite, objeto direto, ligado ao verbo, e ao diretor, o objeto indireto. Outro exemplo. Ele não vai emprestar o carro a você. Então, aqui nós temos o sujeito ele, predicado não vai emprestar o carro a você. Aí nós temos o verbo transitivo direto e indireto vai emprestar. Ele não vai emprestar o quê? O objeto direto, o carro. Tá, mas ele não vai emprestar o carro a quem?
ou para quem? A você. Então, o objeto indireto aqui, a você. Outro exemplo. Você devolveu o livro à professora? Sujeito você, o predicado devolveu o livro à professora, verbo transitivo direto e indireto, devolveu. Objeto direto ligado ao verbo, o livro, e o objeto indireto, a professora. Então, vamos fazer a pergunta lá. Você devolveu o livro à professora? Então, quem devolve, devolve alguma coisa. Então, devolveu o quê? O objeto direto, o livro. E devolveu a quem? A professora, objeto indireto. Então, aqui, nessa aula, nós tivemos alguns exemplos de orações com verbos transitivo direto e indireto. Então, no caso aqui, nós tivemos alguns exemplos de quando o objeto é direto, ligado ao verbo, e quando o objeto é indiretamente ligado ao verbo. Aqui foi só uma introdução, e nas próximas aulas nós estaremos continuando esse assunto que apresenta, a princípio, uma certa complexidade, mas posteriormente vocês verão que é algo bem simples, algo que faz parte já dos nossos estudos e está ligado aos outros conteúdos também que nós já vimos.